dos conceitos estéticos mais importantes da história da arte é o conceito da graça. E eu acho que o John Grass, talvez dos artistas que trabalharam no Brasil, o artista que mais entendeu esse conceito estético da graça. Isso no ateliê dele na Suíça. Ele era, no mesmo tempo, designer e decorador. A senhora casou com ele em que ano? Em 74. 70? É. 30 de novembro de 74. Foi E como é que ele era? muito sedutor. Muito sedutor. Ele era sedutor jovem, ele continuou sedutor até o fim, até quando a gente frequentava o clube de campo, as meninas estavam atrás dele. Mesmo com 80 anos. E em 1920 ele vem ao Brasil. A carreira dele é marcada por dois grandes momentos. Primeiro como pintor e depois como escultor. Se o John Grass tivesse sido apenas um pintor e um escultor, ele já teria sido importantíssimo para a arte brasileira, em especial na primeira metade do século XX. Só que ele foi muito além. Esse trabalho é de quando? 38. Paisagem do litoral, onde o John costumava ir de fim de semana. Ele estudou na Escola de Belas Artes de Genebra, tem toda uma formação suíça, que não tem dúvida que tem uma inspiração europeia. Ele conhecia todos os fundamentos, todas as técnicas de pintura, escultura, relevo. E ele, sem perder a tradição, ele traz a modernidade. Ele faz a transição daquele passado neoclássico, eclético, acadêmico, colocando o Brasil aos pés do século XX. Você vê já a influência do Brasil, porque ele adorou tudo o que era assuntos bem brasileiros, índios, bichos brasileiros, tucano. Ele veio para o Brasil em 1920. Ele nasceu em 91. Ele tinha 29 anos. E logo conheceu os modernistas e fez parte da Semana de 22. Isso é do Brecheret. A cabeça dele é feita pelo Brecheret. Ele era muito amigo do Lázaro Segall, do Mário de Andrade. Ele conviveu pacificamente e, aliás, ele tinha uma personalidade muito forte, mas muito serena. E ele soube caminhar nos vários segmentos da arte moderna brasileira.
Vamos continuar, se vocês quiserem, mas, vamos dizer, cronologicamente, vamos primeiro aqui. Se não atrapalhar o... Não. Olha, aqui um guache também, de 25. Muito mais guache do que aquarela. O mais forte dele foi o guache. Esse desenho é de 29. Às vezes misturava a paisagem brasileira com o sonho grego. Parecia um pouco mitológico, mas vamos dizer que ele transportava isso no cenário brasileiro. Podemos passar aqui. Pois não? Isso aqui é um guache também. É um guache de 76. Como ele gostava muito de música, a gente assistia a muito concerto. Porque enquanto que a gente ouvia música, ele desenhava. Depois pintava sempre pintou em casa, no ateliê dele. Sempre. E quando ele se formou na Escola de Belas Artes de Genebra, o pai dele, que era um protestante muito rígido, e que não estava muito feliz de ver o filho virar artista, obrigou a estudar arquitetura. E foi assim, ele virou a coqueluche da alta sociedade da época. Então, ele decorou todas as casas da alta sociedade de, vamos dizer, 25 até 40. Toda a história da arquitetura moderna brasileira conversa com John Grass. O que seria da casa modernista brasileira se não existisse um John Grass que vestiu os interiores da casa com os desenhos dos móveis, desenho dos vitrais, desenho das luminárias, das maçanetas das portas, dentro do mesmo conceito da arquitetura modernista. Ele lançou Art Deco no Brasil unicamente pelos estudos que ele tinha feito e pela opção dele pela arte moderna. Ele era, no mesmo tempo, designer e decorador, porque ele fazia a decoração de tudo. Ele desenhava o tapete, isso, veja a luminária, aquela que eu tenho agora. Isso é do Caio Prado, sabe, o historiador, o banheiro, olha o luxo do banheiro, tudo. A Aí parte tudo é do... dele. Tudo dele, tudo. Desenho da parede, o chão, desenho, tudo. Era completo. Quando ele não fazia um móvel, ele fazia a decoração inteira. E no mesmo tempo podia fazer uma fresco na casa também, quando tinha oportunidade. Essa exposição está trazendo de volta os relevos do John Grass, junto com a escultura da Diana, que fazia... esse conjunto fazia parte da casa da família Jafé, no Ipiranga, uma casa Art Deco, que o Sesc acabou comprando e onde é o Sesc Ipiranga. Ela foi pensada para ficar ao ar livre, mas hoje, São Paulo são outros tempos. Nós temos uma poluição violenta
e a poluição acaba desgastando o mármore, a pedra, o gesso, e foi o que aconteceu. E a obra, infelizmente, acabou sendo prejudicada. Aqui é onde ela Agora, quando ela saiu do Sesc Campestre, o Interlagos, aliás, já estava, para ir no Sesc Ipiranga, ela foi colocada exatamente na posição onde ela estava na Casa Jafet. E a Diana de que época, de que período? Dos anos, vamos dizer, da década de 40, não posso dizer exatamente, mas década de 40. Bom, isso aqui são os afrescos, ou os relevos que vocês conhecem. Que estão bem... que estava lá, mas isso é do tempo que assim que eles estavam lá, originalmente. Na verdade, o Art Deco é um movimento que recebeu esse nome depois da Feira Internacional de Artes Decorativas de Paris, em 1925. E preconizava-se a estilização da figura. A figura não é representada mais de uma forma mimética, mas sim de uma forma estilizada, simplificada. E a simplificação era utilizando as linhas geométricas, em especial a linha reta e a linha curva. Existe uma concordância da reta e da curva, de uma forma sutil, que o reto termina em curva e a curva volta a ser reta, e de uma forma simplificada e estilizada. Além desses 5 painéis e dessa escultura, que é uma das peças mais interessantes do Art Deco no Brasil, o Sesc tem mais 2 painéis que deverão ser instalados talvez em outras unidades e que estão inéditos. Nós estamos aqui no almoxarifado do Sesc, onde existe uma sala que é a reserva técnica do acervo do Sesc. Para nossa grande surpresa, nós vamos encontrar mais 2 obras do John Grass, inéditas, nunca foram mostradas. Está em gesso e o próprio gesso foi feito pelo próprio John Grass. Ele não utilizou de moldeiro, o próprio molde foi confeccionado pelo próprio artista. E ela tem ainda uma continuação da Diana, né? Da Diana Caçadora, é uma continuação, está dentro da mesma temática. E além desse painel tem um outro. Isso, que também continua a mesma temática. Quer dizer, ele criava um tema e desenvolvia isso nas suas várias vertentes. E eu acho que o John Grass, o tempo todo, ele dialoga, mesmo no mobiliário, ele é talvez dos artistas que trabalharam no Brasil, o artista que mais entendeu esse conceito estético da graça. Ao mesmo tempo que ele trabalha com o corpo humano, com o nu, mas esse nu é sempre dentro do conceito da graciosidade. Ele jamais chega à licenciosidade. E talvez ele seja o mais importante artista que trabalhou no século XX, na arte brasileira, com o conceito estético da graça.
Todos os projetos de decoração ele fazia assim. Todos os projetos de decoração ele fazia assim. Então, lógico, o cliente já viu isso, a sala pronta. E para ele era o prazer, não era de executar depois, era de pintar isso. É um quadro isso. Eu acho isso fantástico, como ele fez essas coisas. Por isso que ele, no mesmo tempo, aqui vê, ele é designer, artista plástico e decorador. Ele é as três coisas de uma vez. Bom, isso é na Grécia. Bom, isso eu vou explicar, preciso explicar a história dos gatos. A irmã dele chamava o irmão de gato. Então, acabei chamando... Ele acabou se considerando um gato. Bom, e como ele era um gatão mesmo, combinou muito bem. E quando a gente estava em Mykonos, na Grécia, passando na rua, eu disse, olha você descendo a escada. Ele tirou uma fotografia e depois pintou isso. O gato, aqui ainda os gatos são os dois. As cartas que toda semana a gente escrevia para a irmã dele em Geneve, uma vez eu, uma vez ele. E como ele se identificou tanto como gato, em vez de assinar, era o gato, representava o gato que representava o que estava fazendo durante a semana. Isso a gente estava no norte. Aos coqueiros. Os coqueiros. E o gato subindo. Isso porque uma vez que eu trouxe um pouco muito de bagagem da Europa. Isso acho que foi uma festa, então eu estava de gravata. Ali jogando golfe. Me obrigando a jogar golfe. Um dia que ele me ajudou a secar a louça, ele fingiu que ele estava quebrando. Não quebrou, ele estava... Ele não parava. Não para. Ele não parava. Ele não parava. Mesmo passeando, vamos dizer,
ele viu uma folha no chão, ele olhava e disse, não, isso vai fazer, eu posso fazer desse jeito, desse jeito. Tudo era uma fonte de inspiração para ele. Só que ele nunca falava para ninguém, ele admirava qualquer artista, nunca criticou, nunca se mostrou. Era muito modesto, muito puro, muito íntegro. Bom, esse quadro, que é de 76, e 78, aliás, foi a inspiração de uma viagem que nós fizemos para Marrocos. Mas a gente vai olhando e a gente vê mesmo que a paleta dele é sempre muito discreta, né? Não, ela é alegre, de cores vivas, mas não chocante, sempre harmoniosa, nunca tem coisas aberrantes. Pois é, ele era um cara discreto. Assim, como Muito, muito discreto, muito fino, muito discreto, muito elegante. Eu acho que a pintura dele traduzia a alma dele. Alegre, mas discreto. Era absolutamente artista completa. Além de ser um ser humano encantador. A senhora era apaixonadíssima. Apaixonada, ainda estou. Se eu não estivesse, não me daria todo esse trabalho desde que ele faleceu como obra dele. Não é a prova? É